Quero te convidar, por favor, a abrir comigo a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Marcos, por favor. Evangelho segundo Marcos, versículo 32, até o versículo 52. Diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Agora, querido. Refletiremos nessa noite sobre a seguinte temática, seguindo nossa série de exposições no mês de fevereiro, que começou domingo passado, nas trilhas do descanso. Temos caminhado pelos principais personagens das Escrituras, que passaram por situações dificílimas, e procuraremos, ao estudá-los, encontrar pistas para também experimentarmos descanso das batalhas do dia a dia. Nessa noite refletiremos sobre a vitória sobre a solidão, as reflexões do jardim do Getsemane. Nós temos algumas perspectivas do homem abandonado, do homem traído, do homem e da mulher solitários. A primeira delas é: estou sozinho. A segunda perspectiva é: a dor é grande demais, ninguém consegue entender o que eu estou passando. Para isso, Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, e nesse texto ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não deixará que vocês sejam tentados além de suas forças. Antes, com a tentação, Deus proverá livramento, alguma válvula de escape, para que vocês possam suportar esse momento de grande luta. Uma outra perspectiva do solitário é que há pecado oculto, e um grande número de supostas igrejas no Brasil pregam isso, que se você tem passado por situações difíceis em sua vida, investigue porque tem pecado oculto. Pode ser que às vezes sim, mas normalmente não. Lutas, traições, desavenças, abandono, perda de poder aquisitivo, desemprego, fazem parte desse mundo debaixo do sol, marcado pelo pecado e injustiças no qual nós estamos inseridos. Nem sempre há necessariamente pecado oculto. A outra perspectiva de alguém solitário, abandonado, traído,
passando por um verdadeiro inferno aqui na terra, meus amigos e companheiros me largaram. Isso é verdade, porque há aspectos do nosso trabalhados por Deus, e pedagogicamente Deus nos solitude, direciona ao deserto, e no deserto, quando estamos sozinhos, Deus trata particularmente nós. Todos os mulheres das Escrituras tiveram experiência de solitude, de abandono, onde só Deus e eles estavam presentes. E da perspectiva deles, Deus não estava com eles, Deus estava moldando, educando e ensinando a depender dele, a confiar nele, para enfrentar todo e qualquer obstáculo que a vida dê. Outra perspectiva do abandonado, meus companheiros e amigos me deixaram. E isso, em certo sentido, é verdadeiro, sim. Há aspectos de desespero que outras pessoas não conseguem comunicar. É o nosso calvário, é a estrada. E através desse caminho, não tenha dúvida, Deus vai te ensinar coisas valiosíssimas. Você vai perceber que suas forças não resolvem a situação, você vai perceber que seus recursos, sua criatividade, sua inteligência, sua habilidade, sua juventude, entusiasmo não dão conta de transformar. Nesse momento, uma grande oportunidade surge, você se lança desesperadamente na total dependência na história, e quando você assim o faz, você é por ele abrigado, consolado e acolhido. Algumas perspectivas do solitário. Quero refletir com vocês sobre as revelações do Getsemane, nesse texto de Marcos, capítulo 14, capítulo 32. Nós temos aqui nesse texto, no bloco de versículos, cerca de 20 versículos, condensados, que experimenta aquilo que nunca experimentaremos em plenitude. Esse homem experimenta dor, solidão, justiça, e esse homem vive esses momentos. O que esse homem passa, a gente pode absorver na nossa vida lições valiosíssimas. A primeira revelação trazida pelo Getsemane é que há uma profunda angústia na alma. Jesus usa esse jardim, Getsemane, que era um local chamado prensa do azeite. Era secreto, era para ele e para os discípulos. Para ali orar, para se encontrar com o Pai, colocar em ordem seu mundo interior. E Jesus leva seus discípulos depois da ceia. Num determinado momento, numa determinada geografia daquele jardim, os mais chegados, Pedro, Tiago e João, diz: venham aqui, preciso de vocês. E embora a gente conviva num corpo de 300, 400 pessoas, é bem verdade que a gente tem 3, 2, 1 amigo mais chegado. Alguém que consegue nos dar a mão, pelo menos ter um amigo mais chegado, essa pessoa já é privilegiada demais. Dos 12, Jesus tem 3 chegados, a quem ele dedica atenção especial, a quem ele fornece informações privilegiadas, e ele chama Pedro, Tiago e João e diz: eu preciso que vocês orem comigo, o momento é marcante, a dor é excruciante, tem algo rasgando o meu peito, eu estou sofrendo, eu preciso da parceria de vocês. Ele diz: eu estou com a minha alma angustiada até a morte, terrores cercaram o meu coração, eu tenho pavor, estou experimentando pânico, desespero. É aquele homem e mulher que tem experiências de dor, de traição, aquela pessoa em quem depositou integral confiança, agora lhe pisa, virou as costas, não goza de credibilidade. São as circunstâncias hostis da vida que entram no nosso peito tentando nos levar ao desespero. Jesus está experimentando isso aqui. Pensamentos terríveis, uma angústia infernal se apodera de seu coração. Ele não era casado, mas se fosse, seria a mulher que o abandonou, seriam os filhos que o traíram.
Se fosse uma esposa, seria o marido que a desprezou. Se fosse um funcionário na casa dos 55, 60 anos, seria demissão, que fecha portas de mercado de trabalho para um homem já na idade adulta, avançada. Não há mais espaço para ele, ele tem demandas familiares. É o luto, é o diagnóstico da esposa que ama, é a perda de alguém muito próximo. Jesus experimenta uma angústia infernal, a semelhança de muitas das nossas angústias, mas com uma diferença: essa angústia é levada à plenitude, ao desespero. Essa é a primeira revelação que nós encontramos no Getsemane. A segunda revelação nos fala da difícil mortificação do eu, nos versículos 35 e 36, assim como eu e você, músculos dentro de si. Jesus, ele era um ser encarnado. Não estou falando de reencarnação aqui não, encarnado. Ele se identificava com a nossa natureza humana. Jesus sofria, sentia dores, sentia medo, sentia apreensão, sentia o aperto da impossibilidade, da insegurança quanto ao amanhã. E ele vai sozinho e ele diz: Pai, eu sei o que me espera, eu sei que eu terei que beber o cálice da tua ira. O Salmo 73 e 78 nos diz que Deus tem um cálice em suas mãos, é o cálice do furor da ira de Deus, e esse cálice está enchendo, e a imagem que o Salmo 73 e 78 nos trazem, é que esse cálice está quase transbordando, e quando Deus derramar esse cálice, Ele vai vindicar o pecado humano, a ira de Deus será derramada, e Jesus sabia que todo o cálice da ira de Deus seria derramado integralmente sobre Ele. Jesus receberia sobre si a totalidade dos pecados da humanidade em toda a história. Toda a maldição que deveria recair sobre nós, cairia sobre ele. E ele diz: Deus, afasta de mim esse cálice, eu sei o que terei que passar. Mas Jesus se submete, e não há nada mais difícil que você submeter sua vontade à vontade de Deus num momento de dor, de tristeza, de abandono, de decepção, de angústia profunda. Jesus diz: não seja o que eu quero, mas o que tu queres, faça a tua vontade. Uma terceira revelação do Getsemane é a solidão em seu momento mais marcante. Jesus chama os três mais chegados, e ele ora uma vez, em agonia e desespero. Quando ele se levanta, vai até os três que estão próximos dele, ele encontra esses homens o quê? Dormindo. Acorda, gente, eu preciso de vocês. É a perspectiva daquele homem e mulher que chega para alguns amigos, aquelas pessoas de confiança. Você diz: olha, eu tenho nos dedos da minha mão, esse e talvez esse. Eu sei que eu posso confiar nessas pessoas se acontecer uma situação. Assim, assim, assim. Eu sei que eu tenho para onde correr. E aí quando a situação chega, você corre para essas pessoas e elas fecham as portas para você. O coração delas não está inclinado a te socorrer. Jesus diz: comungue comigo desse momento, mas eles não conseguem, porque aquela era uma circunstância que só Jesus devia passar. Ele volta a segunda vez, eles estão dormindo, os repreende. Ele volta a terceira vez e ele diz: levanta, o traidor chegou. É a solidão em seu momento mais marcante. Ninguém compreende o que eu estou passando, ninguém se compadece da minha dor, ninguém está presente para estender a mão. A quarta revelação do Getsemane é que ele é entregue nas mãos de gente vil. O versículo 41 nos diz no final: basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Aquele que nunca cometeu pecado nesse mundo, aquele que viveu e cumpriu integralmente a vontade de Deus, como nenhum homem cumpriu ou algum dia cumprirá. Esse homem agora é entregue nas mãos de gente vil, de gente desprezível. A quinta revelação do Getsemane é traído por alguém a quem se dedicou. Os versos 42 a 45 diz: levantai-vos, o traidor se aproxima. E Judas tinha feito um pacto com a liderança religiosa dos judeus. Primeiro ele vende Jesus pelo preço de 30 moedas de prata, era o preço de um escravo. É isso mesmo, havia diferença de valores. Um escravo de condição boa
significava que era um escravo saudável, um escravo que não estaria tão sujeito a contrair uma série de infecções, que teria força para trabalhar. Jesus é vendido pelo preço de um escravo que não tem a menor condição de trabalho, ou que pelo menos transparece possibilidades de um futuro horrível. É um escravo sujeito a infecções, é um escravo vulnerável, é um escravo frágil, é um escravo que não foi cuidado anteriormente. É o preço de um escravo sem dentes, 30 moedas de prata. É o preço mais barato que se comprava alguém. Jesus é vendido por esse valor. Judas chega e diz: aquele a quem obedece é este. Judas chega, Mateus acrescenta uma nota de esclarecimento. Quando Judas se aproxima, Jesus diz: amigo, que viestes fazer? Amigo. Até aquele último momento, Jesus ama Judas. Dor no coração do Filho de Deus, traído por alguém a quem se dedicou. Judas era o tesoureiro do grupo. Judas gozava de credibilidade. Judas participou da última ceia. Judas teve seus pés lavados por Jesus e o traiu. Sexta revelação do Getsemane, rejeitado pela liderança espiritual do povo. O verso 43 nos diz que quando Jesus falava, chega Judas e ele traz os principais sacerdotes, escribas e anciãos, aqueles líderes responsáveis em guiar o povo para receber o Messias com amor. É justamente esse grupo de liderança responsável pela traição, pelo assassinato daquele que nunca cometeu pecado algum, o Messias, por meio de quem céus e terra foram criados. A outra revelação é que Jesus é humilhado por um grupo de arruaceiros. O versículo 43 termina nos dizendo que vem com os fariseus, com os escribas, uma turba armada. Essa expressão turba armada significa um bando de arruaceiros. Como tudo isso acontece à noite, na madrugada, nós estamos aqui por volta das 2, 3 horas da manhã, os escribas e fariseus trazem um pelotão, um agrupamento do exército romano, e ao andar pela cidade, eles vão passando nos botecos, e diz: vem cá, o que você tem na mão? Eu tenho um taco de sinuca, vamos lá que nós vamos dar um couro num sem vergonha. O que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de pau, tem um pedaço de enxada aqui, vamos lá, me ajuda aqui, vamos pegar um arruaceiro qualquer ali. Jesus é humilhado por esse tipo de gente, é esse grupo de pessoas que vem pegar Jesus. Dor no coração do Filho de Deus. Um grande líder falha. Pedro, aquele que sempre foi afoito, falador, sempre tentou passar à frente dos outros 11, com falas que revelavam amor a Jesus. Na última ceia, Pedro diz: se todos esses aqui te negarem, eu nunca vou te negar, o meu amor por ti é muito maior do que o amor de todos, minha dedicação ao Senhor é integral. Pedro saca da espada naquele momento tenso, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. João capítulo 18, versículo 10 nos diz que o servo do sumo sacerdote se chamava Malco. Jesus vê o seu líder falhar, o representante dos 12. Jesus, aquele que sempre pregou a paz, aquele que nunca cometeu injustiça, aquele que, onde os seus lábios nunca se encontrou dolo. Jesus, um homem pacífico, manso, vê o representante dos 12 ser reprovado vergonhosamente. Mais dor no coração do Filho de Deus. Ele passa nos versos 48 e 49, prisão injusta. Ele diz: eu sempre ensinei vocês às claras, todos os dias eu estava no templo, todos os dias eu abria as escrituras e ensinava a vocês o Evangelho, e vocês estão me traindo, falsamente, na calada da noite. Eu nunca ensinei heresia, eu ensinava com as escrituras abertas, tudo que eu fiz às claras, eu nunca utilizei de subterfúgios, eu sempre fui transparente com vocês. Ele experimenta um abandono em grandes proporções. O versículo 50 nos diz que todos, deixando-o, fugiram. Todos, deixando-o, fugiram. Poucas horas antes, ele tinha lavado os pés de todos os seus discípulos.
E todos, junto com Pedro, juraram fidelidade e morrer com ele. E agora, todos, deixando-o, fugiram. E para terminar, Marcos faz uma última revelação, que é uma confissão assustadora. E só o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, versículos 51 e 52, nós temos esse texto. Isso não aparece em Mateus, não aparece em Lucas nem em João. O texto diz: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Provavelmente nós temos aqui a autoconfissão de João Marcos. João Marcos era um jovem, afinado com Jesus Cristo, que havia sido conquistado pela presença marcante de Jesus. E adolescente dorme tarde, né? Adolescente é igual morcego, passa a noite acordado. João Marcos talvez estivesse em sua casa e viu aquele movimento no centro da cidade, porque nós temos aqui um pelotão romano composto de mais de 1000 soldados. Jesus não é preso por uma multidão, meia dúzia não, por meia dúzia de soldados não, é uma multidão armada. E Marcos escuta aquele movimento no meio da madrugada. O que está acontecendo? Estava tarde, ele põe um lençol, só a roupa de dormir, e ele segue aquela multidão. Quando chega no jardim, ele vê a situação crítica acontecendo. Quando Jesus é preso, orelha sendo rasgada, sangue jorrando, Jesus colocando a orelha de novo, e aquela situação toda, Marcos vai fugir. Mas antes de fugir, provavelmente um dos soldados, um desses homens que compõem a turba armada, olha para Marcos e diz: olha aquele menino ali, ele também faz parte do grupo. Eu vi aquele menino participando de seus discursos, eu vi aquele menino levando água para ele, eu vi aquele menino ali andando com ele. Quando eles vão pegar em Marcos, eles agarram no lençol, na roupa de cama, na roupa de dormir, e Marcos foge, pelado. E o jovem foge desnudo. Essa é a confissão de Marcos. Não foi só Pedro, não foi só Tiago, não foi João, não foi só Judas que o traiu. Eu também o abandonei. Marcos aqui está batendo o último prego no caixão, para demonstrar a intensidade do sofrimento, da angústia, da solidão, da traição. Eu também o abandonei. Não foram só os 12 que caminharam 3 anos com ele, eu também fracassei. A conclusão que a gente tira desse texto é que, em primeiro lugar, num certo sentido, somente a cruz não era o bastante. Num certo sentido, somente a cruz não era o bastante. Desde que Jesus nasce, ele já começa a sofrer em nosso lugar. Aquele que nunca cometeu pecado, cresce numa família com pais pecadores, com vários outros irmãos. José e Maria tiveram vários outros filhos. E imagina Jesus crescendo nessa família sem nunca ter cometido pecado. O que ele sofreu na mão desses irmãos? O que ele sofreu na escola, na cidade de Jerusalém? Jesus, ele se identifica com a gente, ele vai para o Rio Jordão, aos 30 anos, e é batizado por seu primo João Batista. Depois daquele batismo, quando o Espírito Santo desce em forma de pomba, é como se fosse, não é pomba. A seguir, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E no deserto ele fica 40 dias e 40 noites, recebendo o inferno em nosso lugar. Ele é tentado ininterruptamente pelo diabo. Ali ele experimenta toda sorte de sedição, de tentação, proposta de poder, de ganho fácil, de sair da pressão. Ele passa por tudo isso sem negociatas, sem abrir mão de seu compromisso com Deus. Depois que ele vence, ele começa a proclamar que o reino de Deus havia chegado. Ele chama seus discípulos. Ele precisa confrontar uma liderança religiosa que havia se abrigado em prédios confortáveis, em roupas que denotavam poder. E ele diz: vocês por fora são muito bonitos, mas por dentro são igual o que existe em sepulcro caiado. É o túmulo muito pintado na época do finado, ornado com flores, mas por dentro tem cadáver, gente em putrefação. Jesus sabe que seu ministério seria de embates. Ele é traído, vendido, ultrajado, humilhado
por esse próprio grupo de religiosos e por um dos seus. Ele precisa passar pelo jardim do Getsemane, porque no jardim do Getsemane ele experimenta dores da nossa experiência humana mais diversa: injustiça, testemunho falso, abandono, traição, humilhação, solidão, ausência da compaixão. Só a cruz, num certo sentido, e eu digo isso com muito temor e tremor, não eram o bastante. Jesus precisaria sofrer por nós, numa perspectiva muito maior do que a gente consegue imaginar. A outra conclusão é que Jesus ele passa por tudo isso para se identificar conosco e ser aprovado como nosso substituto. Isaías capítulo 53 nos diz que o Pai o faria maldito, ele levaria sobre si as nossas iniquidades, ele seria moído, rasgado pelas nossas transgressões, ele seria feito a escória humana, um homem de dores que sabe o que é sofrer, para quem quando olhamos nós desviamos o rosto. Jesus experimentou todas as dores no nível máximo, a fim de comungar de nossa natureza e se tornar o nosso consolador. E como isso é importante num aconselhamento que seja bíblico. Chega alguém e diz: olha, você não sabe o que eu estou passando. Concordo. A gente pode não saber o que você está passando, mas tem alguém que sabe. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ela passou por toda a experiência que você passa. E todas as experiências humanas, somadas, numa perspectiva muito mais elevada, para comungar da nossa natureza, para saber o que nos angustia, para saber o que é pavor, para saber o que é a dor, para saber o que é o pensamento desesperador. Ele passou por tudo isso sem pecado e venceu. E por isso ele se tornou nosso consolador. Qual a aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida desse texto? A primeira delas é: não estamos sozinhos. Deus está presente conosco nos vales mais sombrios. Não estamos sozinhos. Isso é libertador para quem está afundado no desespero, para quem está experimentando circunstâncias dificílimas em sua vida, para quem precisa de pegadas para encontrar o trilho, a trilha, para ir para o descanso, para um lugar seguro, onde existem fontes de água viva. Não estamos sozinhos. Deus está presente conosco nos vales mais sombrios. A revelação que Deus faz a Moisés é surpreendente. Êxodo capítulo 3, Moisés, eu vi a dor do meu povo. 400 anos vivendo o inferno nesse maldito Egito. Moisés, eu ouvi as orações das mães que perderam seus filhos, assassinados no rio Nilo. Moisés, eu conheço. Veja como Jesus Cristo se identifica conosco. Eu conheço. Sabe quem aparece a Moisés em Êxodo capítulo 3? Não é Deus Pai, é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É Jesus falando com Moisés. Eu conheço a dor. Não se desespere na solidão. Jesus Cristo sabe o que sentimos, comunga de nossa dor, e ainda que todos saiam ou nos abandonem, Ele estará presente governando qualquer circunstância. Não se desespere na solidão. Ele sabe o que estamos sentindo. Não há desertos para os quais Ele nos leve, circunstâncias pelas quais passemos, aonde Deus não esteja presente. E aonde Ele não diga: eu governo isso. Ele governa todas as circunstâncias. É por isso que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versos 18 a verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós.
É por isso que Paulo pôde dizer aos Filipenses, do capítulo 4, eu tive experiências de abandono, e experiência de multidão de amigos, eu tive experiência de fartura, e eu passei fome, eu tive experiências de aplausos, eu fui bajulado por gente, e eu tive experiência de traição, e eu pude passar por todas essas circunstâncias, situações, sabendo que eu posso tudo, através daquele Deus que me fortalece, que está o tempo todo, através de sua graça, me sustentando. Ele está presente, governando qualquer circunstância, e por fim, em momentos de grande tristeza, abandono, rejeição, traição e solidão, corra para a presença de Deus. Ali você encontra abrigo, é consolado, e não se engane, tem suas forças renovadas. Em momentos de grande tristeza, abandono, rejeição, traição e solidão, são experiências rotineiras. Tantos homens traídos por suas mulheres, tantas mulheres maltratadas por seus maridos, tantos pais sofrendo por filhos que viraram suas costas a tudo que eles creem e ensinaram com tanto amor. Tanta gente experimentando situações mais diversas em nosso país, afundado numa recessão profunda, que traz desemprego, traz dor. Tanta gente entregue às formas mais diversas de exclusão e violência nos grandes centros, nas periferias do nosso país. O que esse texto nos diz é, em momentos de tristeza, ainda que seja grande, abandono, rejeição, traição e solidão, você pode ir para a presença de Deus. Ali você não somente encontra abrigo, mas é consolado, e não tenha dúvidas, suas forças são renovadas. Qual é a vitória sobre a solidão? Quais são as revelações que nós obtivemos do Getsemane? As revelações do Getsemane é que nós não estamos sozinhos nas experiências terríveis, experiências humanas. Jesus, comungando da nossa natureza, as experimentou numa intensidade muito mais elevada que a nossa, a ponto de poder dizer, eu sei muito bem o que você está sentindo, eu conheço essa agonia, minha alma está profundamente em agonia até a morte, eu sei o que é isso. E ele vence tudo isso, quando ressuscita ao terceiro dia. Ele se torna o nosso fiel consolador, aquele que tem o poder necessário para sim nos levar aos lugares de descanso, que transpõem qualquer medicamento e terapia que a gente possa criar. Jesus, ele tem uma paz que excede todo o entendimento, livremente disponível a todos aqueles que correm para o seu trono de graça. A promessa que ele faz é que todos aqueles que vão até ele nunca serão abandonados, todos aqueles que o buscam nunca serão desprezados, todos aqueles que dele necessitam nunca serão rejeitados. A vitória sobre a solidão é, você não está sozinho, alguém venceu toda dor, todo abandono, experimentou a solidão, triunfou sobre ela e garante àqueles que nele estejam vitória, junto com ele, sobre todas essas circunstâncias terríveis pelas quais nós passamos. Você não está sozinho, a presença de Deus é com você, nos vales mais sombrios, nos lugares mais escuros, nos ambientes de maior terror, Deus está com você. Ele conhece o que você experimenta, Ele venceu o que você experimenta, e se você estiver nele, Ele, além de te sustentar, te conduzirá também em triunfo com Ele. Teremos mais uma música, e essa música convoca a mim e a você a não ter nenhum cuidado sobre nós. Essa música diz, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.